Boa tarde, pessoal! Então, hoje nós vamos dar andamento aos nossos estudos de Direito Processual Civil. Próximo passo, então, é o estudo e análise da petição inicial. A petição inicial, ela está prevista no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada em juízo, ou seja, só com a propositura da ação é que considera-se então formado o processo. E essa petição inicial, ela tem que obedecer a alguns requisitos que o Código estabelece. Todos eles estão elencados no artigo 319, quais sejam o juiz a quem é dirigida, o juiz ou o juízo a que é dirigida, a qualificação das partes, tanto do autor quanto do réu. Vocês têm que qualificar as partes, colocando o nome completo, endereço, o maior número de informação possível, tanto da parte autora quanto da parte ré, telefone, e-mail de contato, a profissão, os dados cadastrais da pessoa, CPF, RG. Bom, na petição inicial também é requisito que vocês coloquem o fato e os fundamentos do pedido de vocês, Primeira coisa que vocês vão fazer, depois que vocês qualificaram as partes, num segundo momento, vocês vão relatar o fato, o que houve com o cliente de vocês, qual foi o direito que foi lesionado, Vocês vão fazer um relato da situação. Esse pedido também, ele deve vir acompanhado dos fundamentos, Então, num segundo momento, vocês vão colocar do direito, Por que o autor tem direito àquela demanda e vão fundamentar de acordo com a legislação, Passo posterior, vocês devem fazer os pedidos ao juiz, E por fim, o valor da causa, vocês devem atribuir um valor à causa e também as provas que o autor pretende produzir, seja prova pericial, testemunhal, documental, perícia judicial. Ainda na petição inicial, é requisito também que vocês coloquem se o autor tem interesse ou não na audiência de conciliação e mediação. Além disso, a petição inicial ela deve ser instruída com todos os documentos necessários, Por exemplo, procuração, comprovante de residência do autor, comprovante de renda, Declaração se a pessoa não possui condições de suportar o processo, a chamada AJG. A JG também vocês devem colocar como pedido na petição inicial, se a pessoa realmente faz jus à JG, dentre outros documentos que vocês acharem necessários a fim de instruir a ação judicial. Por exemplo, numa ação monitória, o que se objetiva? A cobrança de um cheque. Óbvio que vocês devem anexar na petição inicial o cheque para demonstrar, então, a inadimplência do direito, que na verdade o direito que o autor está perseguindo em relação ao réu, Bom, as partes no processo judicial devem ser devidamente identificadas. Além disso, a causa de pedir representa uma causa que deve ser justificada e encaminhada para o juiz, que vai analisar se de fato existe esta causa, O fato jurídico da causa de pedir constitui o direito afirmado pelo autor. Esse fato jurídico, na doutrina, é chamado de fato essencial. Além da causa de pedir, o pedido, ele pode ser classificado também de diversas formas, O pedido, ele se divide em pedido imediato e pedido mediato, Um pedido imediato ao juiz, quando se propõe uma ação inicial e se pede liminarmente a concessão de um medicamento, Aí é um pedido imediato, então o juiz vai analisar esse pedido imediato e depois vai analisar o mérito. E tem casos também que a petição inicial vai trazer pedidos mediatos, Os pedidos imediatos, eles podem ser classificados em declaratório, constitutivo, condenatório, mandamental e executivo.
Ainda assim, o pedido ele pode ser certo ou o pedido também deve ser determinado, né? Além disso, o autor ele pode fazer pedidos cumulativos, né? Por exemplo, numa ação judicial, além de pedir dano material, o autor pode pedir dano moral, lucros cessantes, né? Fazer uma acumulação de pedido. É importante também nos pedidos, dentro da análise da petição inicial, que os mesmos podem ser modificados. Essa é uma novidade que o Código Civil de 2015 traz, né? Antigamente o Código de 73 não tinha essa possibilidade de alteração do pedido no curso da demanda, né? E isso está previsto no artigo 329 do Diploma Legal, que diz que até a citação o autor poderá aditar, alterar a causa de pedir ou o pedido, independentemente do consentimento do réu. Também poderá alterar o pedido até o saneamento do processo, ao aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurando então o contraditório mediante a possibilidade de manifestação desse, ou seja, no caso de saneamento do processo, o autor ainda pode também fazer alteração de pedidos, porém é necessário que o réu seja ouvido desta alteração de pedido num prazo assegurado de 15 dias legais, né? Facultando ainda o requerimento de prova suplementar, obviamente por quaisquer das partes, seja a parte autora ou seja a parte ré. Bom, petição inicial, então seriam essas as considerações. Vamos para a segunda aula.